Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando hoje as nossas lives de aquecimento para o evento Semana da Modelagem com Estratégia. E nessas 2 semanas nós faremos lives todos os dias, tá? Com muito conteúdo sobre esse universo aí da modelagem, da costura de vestidos de festa. E aproveitem, vocês agendem essas lives, gente, porque nem todas vão ficar salvas, tá? Algumas vão ficar fechadas e provavelmente direcionadas para o curso, tá? E o tema da nossa live de hoje é estratégia para você fechar o faturamento do seu mês só com uma encomenda. E que encomenda é essa, hein? Que encomenda é essa que só uma é suficiente para você fechar o seu mês, para você ter um resultado legal, um lucro bom só com essa encomenda? São os nossos queridos pacotes, tá? Hoje a gente vai falar desses pacotes, como fechar esses pacotes, como orçar esses pacotes, tá? Eu fiz um conteúdo em cima das perguntas que me fizeram lá nos stories, tá? Eu vou responder algumas perguntas aqui também, tá bom? E a gente vai falar sobre esses pacotes, tá? Os pacotes de casamento, pacote de formatura, pacote de 15 anos, né? Como você vai conseguir fechar esses pacotes, tá? Os caminhos para você orçar. Essa é uma dúvida maior, o maior número de perguntas foi exatamente essa: como orçar um pacote de casamento ou de formatura, qualquer um que seja. A dificuldade é sempre como eu vou fazer o orçamento desse pacote. Gente, primeira coisa, pacotes, eles não implicam que você tenha que fazer um pacote e começar, se você quer começar a fazer pacotes, que tenha que ser 20 peças, 15 peças. Tá? Não é necessário você começar já com um grande número. Você pode fazer 3, você pode fazer 4 peças para um único evento. Ele já é um pacote, tá? Foi assim que eu comecei, com um pouquinho, tá bom? E quais são as vantagens de você trabalhar com pacotes? Primeiro, você vai se dedicar a, digamos assim, a trabalhar para um só cliente, apesar de que você vai fazer várias peças, mas você vai direcionar isso para um cliente. Imagina uma noiva, tá? Primeira vantagem é que você vai trabalhar para essa cliente. Claro que você vai fazer outras peças, mas você vai tratar principalmente com essa cliente. Então essa é a principal vantagem, tá? Que você tem. Boa noite, Mônica. Boa noite, Leila. Sejam bem-vindas. Vamos falar de pacotes, Mônica. Então, vamos lá. Vamos falar dessas vantagens, né? Que primeiro é isso, que você vai trabalhar com uma pessoa só. Você vai trabalhar, direcionar para aquela noiva. Você vai tratar com ela, tá? Então, de primeiro, você não vai ter que atender várias pessoas durante esse mês, digamos, que você vai fechar um pacote para um mês. Tá? Primeiro, você vai trabalhar quando você vai fazer um pacote, você vai fazer um pacote de cor X, madrinhas todas de azul. Você vai trabalhar com uma cor de tecido só, você vai trabalhar com uma cor de linha. Parece bobagem, mas não é. Você ganha tempo. Então, se você faz 10 vestidos e você tem que trocar de linha todas as vezes, né? Do overlock, da máquina reta, de todo o material que você vai usar, você perde um tempo com isso. Quer dizer, não é bem perder, é um investimento, mas isso é agilizado quando você passa a trabalhar com uma cor só. Você vai colocar a mesma cor aqui, a mesma cor ali, já é uma vantagem em relação a tempo. Então, toda a tua equipe, ou se você não tem equipe, né? Quando eu comecei a fazer pacotes, era sozinha. Eu e a minha bordadeira, né? E assim, de boa, tranquilo, tá? Você não precisa ter um monte de pessoas para trabalhar com você para poder você pegar um pacote para fazer, não, tá certo?
Tá, então primeiro é isso, tá? Você vai trabalhar com uma cor de tecido, um tipo de tecido específico, porque você vai fazer, digamos assim, eu vou fazer para 10 madrinhas e vou usar um tecido só. Primeiro vestido que você vai fazer, você vai levar um tempo para fazer. Mas o terceiro, o quarto, ele começa a diminuir o tempo. Então você já ganha o quê? Em tempo. É uma vantagem também em relação a pacotes. Porque você está concentrada naquele modelo, você está concentrada naquela cor, naquela pessoa, sabe? Naquele momento daquela noiva ali. Então você já ganha tempo com isso, tá? A cor, né? E quando você vai comprar o material para esse trabalho, você compra em atacado. Você vai comprar zíper para 10, 15 vestidos. Compra no atacado. É a mesma cor. Você vai usar botões, alguma coisa para esse... algum tipo de material de armarinho para esse material, para esses vestidos, você vai comprar também no atacado. Porque é a mesma cor, é o mesmo trabalho que você está fazendo ali, tá? Então são vantagens, gente, que faz diferença. Parece pequenas coisas, mas fazem diferença e muito, tá? No resultado. A outra vantagem que você tem é o reconhecimento do teu trabalho. Ele volta, ele tem um retorno diferente, tá? É muito diferente de quando você faz uma peça e é diferente quando você posta fotos, quando alguém fala, fulana faz pacotes, né? Fulana já fez no meu casamento, a Dani fez da minha formatura da família, né? Essas coisas assim. Então, isso, ele traz um reconhecimento maior para o seu trabalho. Isso é com certeza, gente, com certeza, tá? A outra coisa, a outra vantagem, que eu anotei aqui, você tem a chance de triplicar o número de clientes que você tem. Tá? Você tem a chance de triplicar o número de clientes. Agora, como que você tem a chance? Imagina, uma festa de casamento e ali vai estar a noiva, vai ter 10 madrinhas, vai ter 5 madrinhas, vai ter a mãe da noiva, a mãe do noivo. E essas pessoas, elas estão em destaque nesse evento. Elas são ali as principais, são as que estão mais aparecendo. E o que acontece? As pessoas, elas prestam atenção, elas vão prestar atenção nessas pessoas que estão em destaque. Os convidados, você nem conhece ninguém e eles não te conhecem. Mas você tem a chance de que essas pessoas gostem do teu trabalho, porque ela está vendo ali, o olhar dela está em cima daquelas pessoas ali, que são principais do evento, né? Ou a noiva, ou as madrinhas, e vai ficar com aquilo, quem foi que fez, pode me indicar, me dar um número, né? Então você tem muita chance de triplicar o número de clientes depois que acaba um evento desse tipo. Comigo aconteceu isso em relação aos clientes. E os clientes que você consegue depois de um pacote, depois de uma festa dessa, são pessoas do mesmo nível daquele cliente ali que você atendeu. Então você vai melhorando, sabe? Toda essa questão assim de que clientes você tem, quais os clientes que você quer, sabe? Então isso aí, gente, é certo. É uma vantagem muito grande em relação a pacotes. É esse retorno do reconhecimento e essa chance de aumentar o número de clientes depois, né? Às vezes a noiva a madrinha faz porque a noiva quer que faça todo naquele local, né? Mas muitas vezes as madrinhas, elas continuam sendo clientes. Aconteceu muitas vezes isso aqui comigo. Elas acabam ficando, tá? Mônica, eu faço assim com concertos, separo por tecidos, cores. Isso mesmo. Isso mesmo, Mônica. A pessoa ganha tempo quando ela faz esse tipo de organização, né? Quando separa cor de linha, cor de tecido, ou tipo de tecido, e ela vai ganhando tempo. Tempo é dinheiro. Isso é certo, gente. Tempo é dinheiro. Tá bom? É muito, muito bem, viu, Mônica? Parabéns, viu? Você tá ótima. Então vamos lá. Alguém me perguntou lá, gente, sobre pacotes de formatura. Como eu fiz para começar?
Quando eu comecei a fazer pacote de formatura, eu ficava pensando assim, eu não tinha como receber, digamos, muitas pessoas. Eu trabalhava em casa ainda e eu não tinha como atender, como é que eu ia atender pessoas que estavam terminando uma faculdade e tudo. E aí o que que eu resolvi fazer? Mas eu precisava, porque eu precisava dar esse passo, eu sabia que meu trabalho, ele já estava nesse patamar de qualidade, eu sabia que eu trabalhava bem, né? A minha modelagem já era muito boa e tudo, mas eu precisava dar um passo em relação a esse tipo eu queria esses clientes de formatura, eu queria noivas, né? E foi quando eu realmente dei esse passo em relação a vestido de festa. E aí o que eu fiz? E eu aconselho fazer isso porque isso dá super certo. Eu fui nas faculdades, eu fui em algumas faculdades e aí você leva um cartão, você leva com todos os dados das redes sociais que você tem. Se você não tiver, leva fotos do que você faz. E você se apresenta, você vai, só não pode, se você quer mudança, você não pode ficar com vergonha, né? Você vai na faculdade, fala o que você faz, né? Vai na direção, fala o que você... Olha, eu trabalho com vestido de festa. E foi exatamente assim que eu fiz. E aí eu fiz... Agora, eu fui porque, assim, uma cliente minha me disse que nessa faculdade, onde ela estava terminando, eu ia fazer o vestido dela. Eles estavam procurando alguém para fazer o pacote, se não todo, mas quase todo, dessa formatura. E ela disse, mas eu não posso indicar, né? Tu tem que ir lá e eu vou. E aí eu fui lá e eu me apresentei e levei algumas fotos. Eu nem trabalhava muito ainda com Instagram, não trabalhava ainda muito assim. Eu acho que eu só tinha Facebook. E eu levei foto das coisas que eu fazia e conversei com a pessoa que era responsável e fiquei à disposição. E aí eu não tinha, assim, o que eu ia falar de diferente que fizesse, assim, ela me escolher na frente das pessoas que estavam ali, né? E aí o que eu fiz? Como eu sabia que eu não tinha condições de chamar essas pessoas para fazer a prova em casa, como é que eu ia chamar 30, 60 mulheres para fazer prova, né, e receber? E aí eu falei, olha, eu posso vir aqui na faculdade e se vocês fecharem comigo, eu posso vir tirar a medida de todo mundo, já que tá todo mundo ali na faculdade, eu posso fazer esse trabalho. Isso como se fosse uma coisa a mais, né? Mostrando meu trabalho e tudo, mas na verdade eu não tinha como receber esse povo todo lá no meu ateliê, né? Que era na minha sala. Mas deu super certo. Então ela viu isso como um diferencial do meu trabalho. E aí ela fecharam comigo, foi o primeiro pacote de formatura que eu fiz. E aí eu fui e eu tirei a medida de todo mundo, ficou super bonito, né? Porque ficou realmente um diferencial. Ela marcou lá com todo mundo e eu fui tirar a medida. A mesma coisa eu fiz quando foi para fazer a prova. Eu levei e aí fiz a prova onde era muito mais fácil eu ir onde estavam todas elas do que elas irem até a minha casa, né? Mas a verdade mesmo é que eu não queria muito receber ainda na minha casa, era a minha sala e eu ficava meio sem graça de receber. Mas nem por isso eu deixei de fazer o pacote, nem por isso assim eu deixei de dar esse passo. Esse foi o primeiro que eu fiz. E eu fiz as provas todas lá, quando foi só para buscar, que elas foram buscar na minha casa. Mas o que acontece a partir daí, quando a gente faz um trabalho bem feito, quando a gente se esforça, quando o trabalho tem resultado, quando o trabalho, os vestidos ficaram bonitos, todo mundo gostou das roupas, muitas delas passaram a ser minhas clientes, e aí sem problema de ir na minha sala, né? Porque aí quando o resultado, quando o trabalho da gente é bom, quando a modelagem da gente é boa, quando a pessoa fica satisfeita com o nosso trabalho, ela vai em qualquer lugar que a gente esteja, ela vai. Mas eu precisava naquele momento mostrar o meu trabalho primeiro para as pessoas daquela faculdade, né? Então depois das fotos da festa, depois de tudo, aí eu comecei a aparecer um pouco mais, né, nesse sentido de roupas de festa, vestido de festa e fazer o pacote.
Então isso contou muito pra mim, contou muito. Então eu acho assim, tá? É só uma dica. Pegue o que você tem de fotos e você vai lá, você vai na faculdade, deixa informação, deixa em 1, 2, 3, se disponha a fazer esse tipo de trabalho assim. Ah, eu vou fazer a medida, ou então eu venho fazer a prova no local. São coisas que facilitam muito, sabe? Entre a empresa fechar com você ou com outra pessoa. E dá super certo. Foi bem legal assim e ganhei um monte de cliente depois, né? E aí a gente vai continuando a trabalhar e passa a ser mais, ter um retorno melhor em relação a isso, tá bom? Esse aí, gente, foi em relação a formaturas, tá? E outra coisa que é o que mais perguntaram hoje é como vai cobrar, né? Como vai orçar, como vai fazer esse orçamento de um pacote que seja bom para você, que seja justo para cliente, né? E isso, gente, infelizmente não posso dizer assim, olha, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto, porque na verdade isso varia muito de cidades, de regiões, depende muito do tamanho da cidade, depende muito do tipo de cliente que você tem, depende de várias coisas, mas nós vamos falar sobre alguns pontos importantes para poder você orçar e ter mais facilidade para orçar, tá? Um pacote de qualquer um desses pacotes, tá? Que a gente tá falando de 15 anos, ou de casamento, ou de formatura, tá? Mas antes de tudo, primeiro o que você precisa ter em mente, digamos assim? Você precisa lembrar que onde é o lugar que você atende? Lembra que eu estava falando ainda agora sobre a faculdade? Eu sabia que se eu fechasse, só desse meu número para elas lá, elas iam chegar lá e elas iam ficar assim, né? Iam olhar para o lugar, e aí muito pequeno, e ela não ia fechar comigo, entendeu? Então isso conta. Onde que você atende? Você atende na sala da sua casa? Você já tem um ateliê maior? Para poder você orçar, você precisa levar em consideração essas coisas, tá? Primeiro isso, o lugar onde você atende essa pessoa. Vai variar muito o preço relacionado a essa questão. 2, é o poder aquisitivo dos seus clientes. Os teus clientes, eles ganham bem, eles pagam bem, eles têm um poder aquisitivo maior, né? E em contrapartida a isso, você também precisa receber bem esse cliente. Quando você recebe bem esse cliente, implica em quê? Em você ter um local confortável para atender, com ar-condicionado, um cafezinho, né? Uma água, tudo que você puder fazer para atender melhor. Isso, gente, tem que estar dentro do custo fixo do teu trabalho, tá? Quando a gente pensa em fazer uma coisa melhor, quando você pode melhorar o seu trabalho, não significa que você vai dar isso de graça para o teu cliente, não é, tá? Isso fica, ele vai para o preço, ele vai, na hora que você vai orçar um vestido, isso também é calculado. Você tem um jardim no seu ateliê, você paga um jardineiro, isso vai para lá também. Então, às vezes, a gente fica com medo de melhorar uma situação no teu ateliê. Ah, eu quero ir para um lugar maior, melhor, mas eu tenho medo de não conseguir pagar isso, pagar aquilo. Então, se você focar nisso, em saber precificar, aí é tranquilo, tá? Aí é fácil, mas você precisa aprender a precificar. E isso aqui, gente, em relação aqui a que a gente está falando agora, é um dos pontos mais importantes, é você aprender a precificar, tá? Terceiro, e muito importante, né? Mais importante de tudo. Qual é o tipo de trabalho que você faz? Qual é o teu tipo de acabamento? Qual é a qualidade do teu trabalho? Como você modela? Tudo isso tem um valor, sabe? Tudo isso tem um valor. Eu estava vendo um vídeo, eu acho, não lembro bem, de uma estilista, eu não lembro o nome, gente, desculpem. Mas eu achei muito interessante o que ela falou. Ela falou assim, que um relógio, tanto faz um relógio de 200, 300 reais, como um relógio que custa 1.000 reais, você vai ver a hora do mesmo jeito, né? Um relógio
basiquinho de 30 reais, tá no horário dele certinho, no de R$ 1.000 também. Mas vestidos de festa, noiva, essas datas que a gente inclui, faz pacotes, formaturas, 15 anos, a gente está trabalhando com sonhos, ele tem um valor que é diferente de preço, ele tem um valor. Então, isso aí é que você não pode esquecer na hora de você precificar um pacote. Não pode pensar assim, ó, ai, tadinha nela, já vai fazer 10 vestidos, como será que ela vai pagar isso? Você não tem que pensar nisso. Ela precisa do seu trabalho e você tem um trabalho para oferecer. Então, você tem que precificar corretamente o valor do seu trabalho. Às vezes, assim, essa questão de a gente orçar errado, ele vem, não é nem a pressão da cliente, é a gente mesmo, sabe? A gente mesmo fica naquela dúvida, será que ela vai conseguir pagar? Será que não? Mônica, o certo seria perguntar até quanto pretendem investir no vestido ou não? Mônica, eu faço isso em relação a vestidos de noiva. Eu faço isso. O da noiva, sabe? Específico, porque um vestido de noiva ele varia muito. Então, assim, você perde muito tempo se você disser assim, ela traz uma foto, te mostra, e aí você vai fazer aquele orçamento, você vai ligar para as lojas, você vai verificar a pedraria, e depois ela vai dizer assim, eu não tá dentro do meu orçamento esse preço. E aí eu sempre, com noiva, eu faço isso. Quanto você tem, quanto você dispõe, né, para esse vestido? E algumas outras coisas também, Mônica, é bom perguntar para você acertar nesse orçamento. Onde vai casar, onde vai ser o local. A gente tem até um post sobre isso, que isso implica nesse orçamento aí de um vestido de noiva, tá? E no vestido de noiva eu costumo fazer isso. Até o pacote, porque é assim também, né? Pacotes, eles nem sempre são pagos tudo pela noiva. Ou 15 anos, tudo bem, é pela família. Formatura, não é pela faculdade, mas é a faculdade muitas vezes que chama esse profissional, que fecha tudo e cada um paga o seu. Entendeu? Por isso que é importante você saber essa questão de fazer a precificação certinho desse vestido, tá? Dessa peça. Vou passar aqui agora. Tá, agora nós vamos fazer de conta que a gente vai orçar um pacote, tá? Vamos falar aqui de um pacote. Eu acho que o último pacote que eu fiz, eu não fiz da noiva. O que acontece? Bem, eu vou alugar meu vestido, mas eu quero fazer de 12, foram 12 madrinhas. 12 madrinhas, ela queria o vestido das 12 madrinhas. E aí ela vem com a proposta, você marca só com a noiva, tá? Gente, são pontos importantes que facilitam na hora de fechar esse pacote. Você fala primeiro com a pessoa mais importante da festa. No caso é a noiva, né? No caso que eu tô falando aqui. E eu marquei, ela veio, falei com ela, qual é a proposta dela para o vestido das madrinhas. Se já tinha sido escolhido esse modelo, porque é entre elas, mas o primeiro contato é só com ela. Então, assim, eu marquei, a gente conversou sobre tecido, sobre cor, sabe? Sobre tudo, menos sobre preço. E aí, coloquei a ideia dela no papel, e aí ela gostou, e tudo, tá. E aí, passa pro segundo passo. Eu preciso das medidas das pessoas, das madrinhas, para poder orçar. Parece que a gente tá perdendo tempo, gente, mas não tá, tá? Não perde tempo, não. Mesmo que isso tudo, assim, eu faço ainda sem compromisso nenhum. Eu faço um orçamento sem compromisso. Ela pode desistir depois, mas eu sei que eu comecei certo. Eu comecei no passo a passo certinho para não perder tempo. Sabe o que acontece? Muita gente pergunta assim, ó. Quanto você tem uma média desse vestido, quanto fica? No primeiro contato. Aí você vai dizer assim, é mais ou menos uns 500 reais. Você falou mais ou menos 500 reais, gente, é o que fica na cabeça dela. E aí você vai orçar um vestido que vai custar
400 e você vai orçar outro de uma outra pessoa mais alta, né? Mas com um número maior, que vista um número maior, que vai ser 600, 700. E aí, né? Então não pode. Marca com a noiva, converse sobre tecidos, sobre a cor e tirar medidas. Eu tirei a medida de todo mundo, eu tiro a medida de quantas pessoas for preciso para orçar. Tirei as medidas. E aí, sim, eu faço o orçamento separado. E o orçamento, ele é feito normal, gente, normal. Não tem nada de diferente no orçamento. Você tem que precificar cada um a um pela medida, tá? Você precifica um, precifica o outro, todos seguindo medida, quanto eu vou gastar em cada um, mas o importante é você precificar certinho, tá? Nós temos um vídeo sobre precificação no YouTube, explicando bem direitinho como fazer isso, tá? Como você chegar lá no preço final do teu produto, bem certinho, tá? Depois que você orçou cada um, tá? Digamos 10 vestidos, e aí deu, digamos, um 300, um 400, digamos que o total deu, deu 7 mil, digamos, o pacote dessas madrinhas, vestido leve, sem bordados, sem pedrarias, tá? Deu isso, você vai entrar em contato e você vai fechar com essa cliente. Ela vai vir contigo, a noiva novamente, e você vai conversar com ela. E aí você faz o seguinte, ela vai, sabe o que acontece muitas vezes também? Ela pede o orçamento como se ela fosse pagar, não é usando de má fé, é o jeito que fala. Eu quero um orçamento para 12 madrinhas. Aí depois ela te fala, dele, mas cada um vai pagar o seu. E aí se você fizer um montante, se você disser, é tanto tudo, você vai ter que orçar novamente. Aí fica aquela dúvida dela em achar que você está enganando. Por isso que é legal você orçar do começo separado. Na hora que ela disser assim, olha, cada um vai pagar o seu, então você já sabe o preço de cada um, tá? E, gente, é assim, ó. E onde é que tá, assim, o diferencial? Onde é que tá? Onde você pode fazer um detalhe, né? Acrescentar alguma coisa que possa fazer diferença para ela. De ela dizer, não, eu vou fazer o pacote contigo, ou por isso, né? Então tem que ter um diferencial, porque senão ela não fecha. Então, o que você pode fazer para isso? Quando a gente faz a precificação, quando a gente soma lá todo o preço bonitinho, vai lá, faz todo o orçamento, soma o custo fixo, soma tudo. Lá no final, tem a margem de lucro. A margem de lucro, eu costumo pedir 50%, 60%, depende muito do modelo, depende muito da situação, do momento. Mas assim, eu sempre ponho a margem de lucro, não ponho menos que 50%. Essa margem de lucro, ela acrescenta no que você já colocou lá. Você já está pago a sua diária, já paga a diária de quem trabalha com você, a diária da bordadeira, já está tudo certinho, tá? O que você pode fazer? Depois que você soma cada um desses vestidos, você olha lá na porcentagem que você coloca na margem de lucro. Primeiro você dá o total para ela, olha, tá isso aqui tanto. Ela vai perguntar, quanto que eu tenho de desconto? Porque eu vou fazer todo mundo com você. Entendeu? Você não soma logo de uma vez e já dá o desconto, já passa com desconto, não. Você passa o preço da peça e você não está enganando, é o preço da peça que você somou. Você fez toda a precificação, somada direitinho, horas trabalhadas, tudinho, tá? Então você vai passar o preço normal para ela. Aí ela vai perguntar, porque vocês sabem que todo mundo pergunta, e tá certo, é um direito da pessoa perguntar. Quanto você vai me dar de desconto? E aí você vai fazer o quê? Você tem opções. Você pode tirar dessa margem de lucro, tá? Você pode diminuir, digamos, se fosse no meu caso, que eu peço 50%, 60%, você poderia colocar 30% ou 20%. Em alguns casos, gente, no começo, eu simplesmente tirava, sabe? Eu tirava a margem de lucro, eu não pedia.
Mas ali o custo fixo, diária a minha diária, digamos, de trabalho estava tudo incluso. O que não tinha é a margem de lucro, é o que a gente coloca em cima de tudo, né? O que a gente soma e faz esse cálculo da margem de lucro. Muitas vezes eu não colocava. Por quê? Porque eu queria me encaixar nessa coisa assim de trabalhar com vestido de festa. Eu queria que as pessoas reconhecessem meu trabalho, eu queria mostrar meu trabalho, queria uma chance de mostrar o trabalho. Então, assim, quando eu achava que ela podia não fechar no começo, eu não colocava margem de lucro, né? Então aí, ou então agora sim, diminui a margem de lucro, 20%, 30%. Mas você mostra para ela que você tá dando esse desconto, tá? Mostra para ela, você faz primeiro o preço normal, depois é que você, olha, eu vou dar um desconto de tanto por cento em cima de cada um, tá? Então, isso é que é importante no pacote. Depois você soma todo e é o preço do teu pacote, tá certo? Assim, não tem que ficar... Agora sim, uma coisa importante, gente, nada de ficar assim, eu acho que são tantos vestidos, são 7, mais ou menos fica 5.000. Faça isso não, tá bom? Não façam isso, porque além de desvalorizar teu trabalho, parece que você não sabe precificar, porque ninguém precifica assim rapidinho. Não, eu tenho que fazer eu preciso de uns dias para fazer essa soma, eu preciso de uns dias para verificar com a loja, com o meu fornecedor, sobre esse material. E aí sim, aí você vai fazer e você vai marcar tudo muito direitinho, porque o retorno disso é o respeito pelo teu trabalho. O retorno disso entendeu? Ela passa a respeitar, ela vai te ver com outros olhos, do que você vai ficar assim, eu acho que mais ou menos é isso. Porque se você falar assim, uma média tanto, para você mudar isso vai ser difícil, porque eu já fiz isso. Tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu já fiz e não deu certo, sabe? E aí, as pessoas, elas têm isso assim, de achar que a gente fala, mais ou menos isso, pronto, já ficou, né? E não é. Outra coisa é assim, eu tenho, são 10 madrinhas, são todas magrinhas. Tem que tirar a medida. Sempre tem uma mais alta, tem uma mais fortinha, né? Sempre tem, gente. Então tem que tirar a medida para poder fazer um orçamento bem certinho, tá? Porque senão você perde. E aí, perder não, né? O pacote ele tem que somar, ele tem que melhorar e te colocar num outro nível. Os pacotes eles servem para isso, não é para fazer você ficar mais, né? Assim, se sentir melhor, não pior, né? Então tem que fazer tudo direitinho, tá? A outra coisa que eu queria falar para vocês em relação a isso, que pode fazer diferença na hora que você fecha no orçamento, eu não sei como funciona na cidade de vocês, eu não sei como funciona essa questão de tecidos, para cada um é diferente, cada lugar é diferente, né? Por exemplo, aqui, do último, eu me responsabilizo pelo tecido. Agora eu já quase não trabalho assim, a pessoa trazendo o material. Eu sempre compro o tecido porque eu sei que vai estar certo o tecido, eu sei que se encaixa naquilo que a gente da proposta, né? Do vestido da madrinha. O que acontece quando você se responsabiliza pelo tecido? Você faz o orçamento e aí, digamos, deu 8.000, eu peço 50% de entrada e o restante quando eu entrego a peça, tá? E o que acontece com a minha loja que tem, por exemplo, na minha cidade aqui tem uma loja, fazer o merchan da loja, né? É parceira mesmo, uma Tapajós Tecidos aqui. E aí eu vou com a loja, eu levo um pedaço da cor, o tecido, um pedaço de tecido ou uma cor que eu quero, né? Na paleta. E aí ela verifica, tem na loja? Aí ela passa pra mim. Não tem na loja, a loja pede pra mim. Entendeu? Então, isso facilita com o quê? Com a noiva, ela não se preocupa mais com nada, né? As madrinhas, elas estão certas de que tudo vai dar certo, que você vai resolver. E isso já se encaixa naquela coisa assim, depois de, bora fazer lá com a Dani, porque a gente fica despreocupado. Nem sempre, gente, o ganho, ele é em dinheiro. Ele vem também com essa questão, assim, do respeito. Vem com essa questão de você mudar de nível mesmo, entendeu? Em relação a todo esse processo aí de fazer pacotes.
E eu tenho mais um porém em relação a tecidos. Quando você se responsabiliza, você tira isso de cima, esse peso mesmo que fica em cima delas, né? Que é um momento assim que todo mundo fica muito assim alvoroçado, né? Todo mundo fica nervoso com o casamento. Você tira isso, a preocupação da noiva e das madrinhas, e você resolve. Além disso, a loja, por você comprar, digamos, uma peça para fazer, você compra uma peça de 40 metros, a loja te dá desconto. Então, um desses vestidos que você vai fazer, ele sai para você quase que 100% o ganho total. Sem você precisar dar um desconto enorme lá, você ganha de uma outra forma. Porque esse desconto que a loja dá, ele é seu. Ele é seu, tá? Não é eu vou comprar para aquela noiva, para aquele pacote, não é disso. É você que fez o negócio, você foi na loja, você procurou, você fez o negócio, você fez o pedido, ela está no seu nome, você se responsabilizou, né, por aquele pedido. Então, assim, esse desconto é seu. E com isso você já está ganhando, tá? Deixa eu ver aqui essa moça. Marta, quero ver quando vai ter vaga pra mim nesse ateliê. Tá com saudade, né, de mim? Tá bom, a gente vai marcar, tá, Martinha? Então, gente, outro diferencial é esse, de você se responsabilizar e você ganha em desconto com a loja no tecido. E você resolve, outra coisa legal é que você sabe que é o tecido certo, você vai ficar tranquila também, porque não sei vocês, mas eu fico meio nervosa com esse negócio de uma pessoa trazer o tecido, não, desde que a gente compra, porque se for um tecido errado, diferente do que vai ficar bom no modelo, não dá certo, o resultado não vai ser bom, as pessoas vão dizer assim, a Dani não sabe costurar, né? Que na verdade é o tecido que não se encaixa. Mas a gente tem que fazer porque a pessoa trouxe, mas eu não gosto muito de trabalhar assim. Eu prefiro mesmo que eu assim, compre todo o material, que eu compre todo o tecido. Agora, o que eu faço? Eu vou na loja, gente, eu pego amostras, eu vou sempre mostrando, sabe? Sempre mostrando. Chama a noiva, eu marco com ela, mostro, é esse tecido, é essa cor. Que, assim, é um detalhe muito importante. É esse, sabe o quê? Que se você não fizer isso, um pacote desse ele pode assim... Ai, desculpa, mexer aqui. Um pacote desse ele pode alavancar assim o teu mês, mas ele também pode destruir teu mês se tu não fizer as coisas certinhas. Já aconteceu comigo, por exemplo, assim... Decidimos cor, tecido e tá. E aí eu peguei a amostra. Às vezes acontece muito de a gente fazer um pedido e quando chega, por exemplo, um musseline, ele chega num tom muito parecido, mas não é o tom escolhido, né? Mas é uma coisa muito pouca de diferença, assim, que tem. E aí, quando eu fui fazer, inclusive, a primeira prova, ela falou, Dani, não é essa cor. Você imagina? O que aconteceu? Ela não pôde voltar atrás, né? Porque não tinha tempo para pedir de novo, não tinha tempo para eu fazer de novo, mas não ficou legal. Eu fiquei triste, né? Ela também não ficou. Depois ficou tudo bem, mas a gente passa por um contratempo que, digamos que ela dissesse que não queria mais, ela podia fazer isso. Então, assim como um pacote pode te levar para cima se não for muito bem avaliado, se não for bem marcado tudo que você tem que fazer, se você não seguir assim bem direitinho, gente, pode dar tudo errado, tá? Mas se você fizer, leve em conta todos esses passos aí que dá super certo, e o retorno de um pacote, ele é muito bom. E como eu já falei, esse retorno bom não é só em relação financeiro, não é só em relação ao faturamento, não. Você ganha mais clientes com isso e as pessoas passam a ter um outro olhar do teu trabalho. Então você passa a ser muito mais assim, bem procurada por conta desses pacotes, tá? Deixa eu só olhar aqui na minha colinha que eu me esqueci o segmento. Ah, tá, aqui. Voltando. Uma das coisas que você pode usar
de diferencial na hora que você for fazer um pacote de noivas, por exemplo, você fez o vestido dela. É uma coisa que eu já fiz também. E aí tem um resultado muito bom, sabe? Você seguir o mesmo critério que eu falei pra vocês aqui. O mesmo critério, faz o orçamento normal, faz o orçamento somando tudo que você tem que somar, tá? Tudo que você tem que somar, inclusive, não esqueçam o valor que tem o seu trabalho, o valor que tem o teu conhecimento, tá? Depois de tudo isso, o que você vai fazer com a noiva, por exemplo? Você pode oferecer para ela algo que vai deixar um serviço teu, que vai deixar essa pessoa assim, nesse dia, muito feliz, que vai deixar ela tranquila, vai deixar ela em paz. Isso vai contar muito mais do que você deu, do que você vai dar assim um descontão para ela. Por exemplo, o que eu faço sempre, de vez em quando eu faço isso, e para mim é até um prazer fazer isso, sabe? Mas conta muito com esse fato de você dar um desconto. Depois que você dá o preço, quando você está passando o preço para ela, você explica porque aquela parte do bordado é mais cara, aqueles cristais são mais caros do que esse aqui, você explica tudo. Tá, e o meu desconto, né, aquele negócio todo e tal. O que você vai fazer? Olha, mas eu trabalho assim, esse é meu preço, mas eu posso ir te arrumar no dia, eu não cobro por isso. Posso arrumar você, posso ir pro salão, te arrumo, e você vai para... Ou então eu posso ir pra festa para prestar um serviço, e lá eu te arrumo e você fica tranquila. Gente, isso aí não tem erro, sabe por quê? Porque você tá indo, você tá chegando no maior medo que ela tem, que a noiva tem. Que quebre um zíper, que a pessoa não saiba vesti-la, né? Que aconteça alguma coisa errada na hora, no dia da festa. Quando você que fez o vestido, aí você diz assim, olha, eu posso ir, pode deixar que eu arrumo você. Nossa, elas respiram fundo, sabe? De tranquilidade, de paz. E aí, tem coisa melhor do que isso? A gente não tem. E aí, que importa o preço para ela? Pelo menos para mim funciona assim, sabe? E você vai onde você vai afetar mais ela, é dar a proteção naquele dia, dar o conforto e dar a segurança de que nada vai acontecer. Então, assim, eu sempre vou nessas festas e eu faço exatamente o que eu digo. Eu vou como convidada, mas eu tô ali de olho a hora que vai entrar, de arrumar, de fechar zíper, né? Quando troca de vestido, troca de saia, troca de alguma coisa, tira véu, eu faço tudo isso, numa boa. E elas ficam assim, muito mais do que satisfeitas com o trabalho, elas ficam agradecidas, né? Por estar segura nesse momento. Então, isso aí é uma coisa muito legal de fazer, como se fosse um desconto no teu pacote. Você tem um diferencial no teu pacote. Você não precisa exatamente diminuir o preço do teu pacote, mas ofereça alguma coisa que você possa fazer de diferente. Ofereça essa tranquilidade, por isso só é um exemplo, tá? Você pode, a mesma coisa, 15 anos você pode arrumar, ou também já aconteceu, digamos, assim, uma daminha que chegou um dia antes da viagem, 2 dias antes de viagem, e ela queria ser daminha, e ela me ligou desesperada, eu fiz o vestido em 2 dias, foi pago, claro, mas contou assim como uma delicadeza da minha parte, digamos, fazer um vestido quase que correndo, para poder agradar. Então essas coisas, elas contam, gente. Todo esse cuidado que a gente tem em cuidar do cliente e cuidar do que a cliente espera naquele dia, para aquele momento, do que a família espera no caso de 15 anos. 15 anos, assim, é mais ligada à família, né? A mãe, o pai, todo mundo fica muito nervoso. E aí a gente vai, resolve, procura tecido, procura isso, procura aquilo e resolve. E você passa essa tranquilidade, esse profissionalismo para a tua cliente, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre essa questão de orçar, de fazer orçamento. Faça o orçamento normal, um orçamento normal mesmo. Faça lá, siga lá uma planilha de precificação bem certinha. E aí você, em cima disso, você vai tirar
um pouco da margem de lucro ou todo, mas você não pode tirar da tua diária, da diária da tua bordadeira, da diária do teu ateliê, por exemplo. Você não pode tirar do custo fixo, né? Não pode dizer, mais ou menos isso, nem pensar. Tem que ser bem calculado, tá? Tira medidas antes do cliente, das madrinhas, para poder orçar certinho. Segue essa linha mesmo do passo a passo para poder fazer, que dá certo, sabe? E, por exemplo, assim, de 15 anos, você nem precisa, na verdade, se preocupar com o retorno em relação a reconhecimento, por exemplo. Eles fazem os vídeos tão maravilhosos, né, de 15 anos, quando faz a festa, e aí, tão bacana quando coloca embaixo quem fez aquele pacote, quem fez o vestido de entrada, o vestido da valsa, o vestido disso, daquilo. Então você não precisa nem se preocupar com postagem, porque a postagem da debutante já por si só já fala tudo. Então tem todo esse reconhecimento, sabe, assim, do trabalho da gente. E assim, vale a pena, muito a pena mesmo trabalhar com pacotes. Eu faço pacotes de 15 anos, de formaturas, de casamento, então eu faço muito. E também tem uma outra coisa. Pacotes não é só específico, digamos assim, de uma faculdade, específico de uma noiva. Por exemplo, eu tenho clientes, tenho até uma cliente aí, a Martinha, que tá... Também te amo, Martinha. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ela faz na mesma época, ela faz no mesmo mês, assim, ela faz várias peças. Em outubro, ela já me procura, né? Eu vou falar o nome dela, que não tem problema, a Bianca. Ela faz todo tempo, todo ano ela faz a mesma coisa. Então, em outubro, a gente já se fala. Ela faz um pacote. É um pacote para uma pessoa, é uma cliente, mas é um pacote, entendeu? Então, assim, eu vou tirar 20 dias, às vezes um mês para trabalhar, só para ela e a mãe. É um pacote. Você direcionou para uma pessoa só. Então, você não vai ter que atender várias pessoas e tal. Você atende uma pessoa e você direciona o teu faturamento para aquele pacote. Ela faz, por exemplo, se em outubro ela viaja todo mês de dezembro, final de ano ela viaja. Então, ela faz um vestido para ela usar no Natal, na praia. Natal, né, com a família, no Ano Novo na praia. Aí ela faz para a festa de fim de ano do trabalho, ela faz assim, 5, 6 vestidos só para o final de ano, só para o mês de dezembro, porque não é bem específico assim, Natal, Ano Novo, é para a viagem dela, digamos. Aí eu faço esse pacote para ela e sigo a mesma linha, gente, de pensamento, a mesma linha de pensamento, tá? Soma tudo, faço o orçamento bem certinho e tal. Claro que eu dou desconto, vou lá na margem de lucro só, para não tirar do custo fixo. E dou um desconto para Bianca, porque ela faz todo ano, ela faz peças direcionadas, vestidos de festa. O meu trabalho é reconhecido por ela, pela família. Então tem todo esse retorno, sabe? Esse retorno mesmo de fazer pacotes e direcionar mesmo o trabalho da gente para esse tipo de trabalho, assim, para pacote, tá? Obrigada a você, Mônica. Janinha, seja bem-vinda. Andressa, filha, você tá aí? Pois é, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Nossa live está chegando ao fim. Estão me avisando aqui no ponto que já tá acabando a nossa live. E assim, não esqueçam de se inscrever, tá? Na semana da modelagem com estratégia, que vai ser maravilhosa. A gente vai fazer muito conteúdo bacana. Vai ser assim, 3 aulas maravilhosas, tá bom? Então, daqui até lá, nesses próximos 10 dias, a gente vai fazer live diariamente. E façam a inscrição lá no link da bio, aqui no Instagram, ou aqui no YouTube, no site, tá? Tem um botãozinho lá do site, do YouTube, e tem o link também no Facebook, tá? Na página. Se inscrever para participar da semana
tá? Da modelagem com estratégia, que vai ser muito show. Tá bom, Mônica? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E se alguém tiver... já se inscreveu? Muito bem. Seja bem-vinda, Mônica. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém que vai assistir essa live depois, né? A gente vai deixar gravada essa live. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma pergunta sobre esse assunto que ficou faltando falar, o tempo da gente é muito curto para falar muita coisa, tá? É só deixar a pergunta ou então no direct que eu respondo lá nos stories, que eu acho que isso é muito importante, essa questão dos pacotes, tá? E tá bom, Marta. Isso mesmo. Boa noite, minha querida. Então tá, gente, muito boa noite, um beijão. Amanhã tem live novamente, tá? Mesmo horário, vou colocar nos stories. Eu acho que eu vou colocar nos stories os assuntos desses 10 dias, tá? Para vocês já agendarem e não esquecer de participar, tá bom? Então, um beijão, boa noite e até amanhã, mesmo horário.